pessoal! Nós aqui de novo para a nossa aula 7 de História. Seja bem-vindo! Oi, pessoal! Eu aqui com vocês, professora Ednair, para falarmos da aula 7 de História, cujo assunto inicial é Capitanias Hereditárias. Ok. O que seriam, então, capitanias hereditárias? Lembra que falamos daquela faixa de terra que os portugueses conquistaram durante o período das grandes navegações? Então, essas terras tornaram-se posse de Portugal, porque eles que, teoricamente, chegaram primeiro que outros estrangeiros e, dessa forma, teve o direito de posse daquele lugar. Era um comando, era uma orientação daquela época. Como a colônia, a função era apenas produzir riquezas, ou seja, não existia ninguém para morar lá, os portugueses vinham, levavam as coisas que tinham e nada de cuidar daquela terra. O que acontecia? Tinha muita riqueza, muita. E o território não era pequeno. E diante disso, certo, o rei de Portugal não tinha recursos para explorar tudo e nem de proteger as terras contra outros conquistadores, certo? E diante das ameaças e de constantes invasões por parte de outros povos que queriam também explorar riquezas e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Professora do céu, o que é esse Tratado de Tordesilhas? Então, pessoal, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo que firmou-se entre os portugueses e os espanhóis, certo? Observem no mapa aqui que essa faixa de terra aqui pertenceria a Portugal e essa outra aqui pertenceria aos espanhóis. Isso porque no período das grandes navegações, certo? Estava acontecendo muitos conflitos e eles decidiram, os reis de Portugal e Espanha, decidiram então firmar este acordo. E aí, diante dessa situação de não haver respeito, né? Uma coisa muito antiga, a falta de respeito, não é mesmo? O rei de Portugal decidiu então pegar o território americano, que é essa faixa de terra aqui, ó, e criou-se as capitanias hereditárias. Então, pessoal, as capitanias hereditárias, veja bem, acontece nessa faixa de terra. O que aconteceu? O território foi dividido em 15 faixas horizontais. Olha aqui, como se pegasse a régua e fizessem esses traços aí e dividisse o território em 15 capitanias. E cada capitania teria o seu donatário. Quem era o donatário? Era a pessoa responsável, indicada pelo rei de Portugal, para comandar a capitania. E o que fazia esse donatário? Ele deveria explorar com seus próprios recursos, ou seja, não podia contar com o dinheiro do rei, ele tinha que tirar do bolso dele, certo? Para explorar, para tirar riquezas e mandar para Portugal. Além de fazer isso, ele ainda tinha também que proteger, defender a terra contra quem? Contra os invasores. E além de também ter que garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Ou seja, para que houvesse maior domínio português, tinha que criar um povoado, né? E aí o que os donatários faziam? Traziam pessoas para ir formando famílias que morassem em suas capitanias. E diante disso, pessoal, esse sistema não funcionou. Apenas 2 deu certo, né? Porém, não era o que o rei queria. E o que aconteceu?
Olha aí, vem coisa por aí. Olha a nossa faixa de terra aí, olha as capitanias aí. Isso aí deu certo, pessoal? O que vocês acham? Muito bem. Se você identificou que esse X negou, né, a situação, é porque a coisa não deu certo. E aí, diante disso, o rei planeja lá, junto com seus outros ajudantes na administração da coroa, ele cria um projeto do governador geral. Olha aí, né? Como se o tivesse ali desenhando um artista naquela época, né? Os artistas, pintores é que registravam as coisas através das imagens, né? E aí os brasileiros vão acabar falando francês. O que isso quer dizer? O medo que o rei de Portugal estava de que toda aquela faixa de terra que tinha muitas riquezas viesse para o domínio de outros povos. E aí criou então o governador geral, o governo geral. E ele decide que agora não pode errar mais. Então, foi criado então o governo geral a partir de 1548, né? E o que fazia esse governo geral? O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, no ano de 1549. Foi logo depois de tudo isso aqui, né? Aí o que esse Tomé de Souza tinha que fazer? Lembrando, pessoal, que agora, antes tinham 15 donatários. Não deu certo. Agora ele criou um governo geral único que tinha que cuidar de tudo isso aqui, né? Defender a costa e o interior do território contra os invasores. Então, aqui, ó, tudo isso aqui tinha que ser protegido pelo trabalho do governo geral. Além de proteger toda essa parte aqui, tinha também que proteger o interior das terras. Além disso, garantir o cumprimento da lei. Lembra que não estava sendo cumprida? O governador geral agora tinha que dar conta do recado. Será que deu? Deve ter tentado, né? Além de também assentar colonos e organizar a administração da colônia. O que é assentar colonos, pessoal? É organizar as moradas, organizar em vilas, né? E, diante dessa organização, esse governador-geral também teria que administrar a colônia. O que o administrador da colônia deveria fazer? Cobrar impostos, gerar melhoria de condições de vida para as pessoas, né? Controlar todas as situações difíceis que acontecessem no território. Será que deu conta, pessoal? Junto com o governador geral e todas as pessoas que vinham para ocupar o território, também, pessoal, vinham jesuítas, que tinham a função de ensinar o catolicismo aos índios. Quem eram os jesuítas? Padres missionários, vindos de Portugal para o território que hoje é o Brasil, para ensinar aos índios a religião católica. Por quê, pessoal? Porque os índios tinham a própria religião deles, entendeu? E aí, será que esse negócio deu certo de querer mudar a cultura dos indígenas? Olha lá, né? Será que foi muito legal isso aí? Penso que não. Então, a nossa aula de hoje se resume nesses dois assuntos: capitanias hereditárias e o governo geral, todas envolvendo uma coisa e a outra. Então, espero que você tenha entendido as minhas explicações. Se não entendeu ainda, volte o vídeo, assista novamente, leia, analise as imagens e faça a sua tarefa com bastante capricho e atenção. Grande abraço e até a próxima aula.